no nosso meio. Que bom. A Cris ali, né, Cris? Que bom também te ver, Cris. É meu aluno, eu considero meu aluno. Pela fé, né? Então, só falta botar o nome. É interessante vocês botarem o nome para receber revistinha, gente. Terminar de contar. Okay. Coloca o nome na chamada. Então, vamos lá. Nós estamos na lição 13 da liderança bíblica, né? Estamos há 13 domingos estudando a respeito da liderança em todos os âmbitos da vida. No lar, na empresa, na igreja, nas questões civis, não é? O nosso papel, como líder, muitas vezes que nos apresentamos, como mãe, às vezes na minha empresa, no meu trabalho, né? Posição de liderança que Deus me dá. Como também de liderado. Nós estudamos domingo passado a importância de nós sermos bons liderados, pessoas que obedecem, que atendem e que são úteis na causa que Deus entregou, seja em casa, no trabalho, em todas as áreas da vida. E hoje a recompensa em ser líder, né? A recompensa do líder, a coroa reservada ao bom líder. 1 Coríntios 3, 4 a 15. Abra aí, 1 Coríntios 3, 4 a 15. Nosso texto base. Diz assim: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Senhor, nos dá esse entendimento, que tudo é teu. Eis-nos aqui, Pai, como instrumento em tuas mãos. Mas é o Senhor quem opera o querer e o realizar. Mais uma vez, o Senhor esteja a falar aos nossos corações. Abre o nosso entendimento, Senhor. Aquece, Deus. Levanta o que está desanimado, está parado. O Senhor chamou a todos nós a servi-lo. Que o Senhor mesmo, Deus, faça essa obra em nós. Em nome de Jesus. Amém. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Então, Deus nos levantou para fazermos a diferença. Uns para liderarem, outros para serem liderados. A nossa lição de hoje vai dizer o quanto é desafiador ser um líder. Nós estudamos que tem líderes que são omissos. Nós estudamos que tem líderes que são autoritários, querem exercer a autoridade na força do grito. E nós vimos nas lições que aquela pessoa que entende o posicionamento que Deus a colocou vai fazer uma liderança segundo Cristo. Como Cristo liderou os seus? Com amor, com serviço, com humildade, servindo mais do que sendo servido. Porém, muitas pessoas não querem liderar porque acha difícil, né? Acha não, eu prefiro não tomar a frente. Mas se Deus está te chamando a tomar a frente de algo, está te entregando em tuas mãos, Ele vai te capacitar.
Ele vai te abençoar. Às vezes eu vejo mulheres não querendo ser mães, com medo desse desafio. Deus vai te capacitar. Deus vai te orientar nessa caminhada. Às vezes na igreja você é convidado a liderar algo dentro da igreja, coisas simples às vezes. Não gosto de cobrança, não gosto de que de repente eu faça alguma coisa errada e as pessoas me criticam. Por quê? Porque geralmente o líder, ele fica em evidência. E por ele ficar em evidência, ele acaba levando o quê? Pancada, né? Ele acaba sendo criticado. Então, são os desafios que acontecem para aqueles que lideram. Porém, a revista nos fala aqui 4 recompensas muito interessantes para que aquele que aceita esse desafio, se dispõe nessa missão, são contemplados. Então, da próxima vez que te convidarem para liderar um grupo, ou ser um gerente, um diretor, um supervisor na sua empresa, ou até mesmo na sua casa, se Deus te levantar para estar ali à frente, faça isso com muito amor e dedicação. Primeira recompensa que a revista nos traz é obter um crescimento pessoal. Todos os desafios nos levam a um crescimento, gente. Crescer dói. A criança, às vezes, ela até reclama, né? Dor no osso aí, eu não sei. Tem uns que dói mesmo. Está crescendo. Mas crescer dói. E às vezes as pessoas não querem, né? Quer o cargo, mas não quer as responsabilidades que o cargo traz consigo. Mas quando a gente enxerga aquela posição e os desafios que tem, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar o quê? Conhecimento. A gente vai procurar capacitar. A gente vai aperfeiçoar as nossas habilidades. E com isso vai melhorar o quê? A nossa capacidade naquilo que está sendo entregue a nós. Aqui a revista diz, não é verdade que os talentos pessoais garantam uma liderança eficaz se não houver trabalho duro. Pelo contrário, qualquer líder precisará se esforçar bastante para ter sucesso. Até comentei aqui com vocês de um amigo nosso, que a filha dele é adolescente, né? Tudo que o pai manda, ela fala, ai pai, isso dá muito trabalho. Aí ele fala para ela assim, minha filha, no dia que você achar alguma coisa que não dá trabalho, arruma para ti e para mim. Porque na vida tudo dá trabalho. E gente. Tudo dá trabalho. Ficar desempregado dá trabalho. Tudo dá trabalho. Até ficar à toa dá trabalho. Se você parar para pensar. Tudo dá trabalho. Mas não é melhor você se envolver num trabalho que vai fazer você crescer, vai te desafiar. E ele diz aqui, olha, qualquer líder vai ter que se esforçar, vai ter que aprimorar a sua utilização de dons naturais. Tem gente que fala assim, eu não tenho dom para liderar. Desenvolva o seu dom. E se você já tem, aprimore o seu dom. Vai precisar treinar as suas conquistas de habilidades, vai ter que ter um empenho no conhecimento. Existem literaturas, cursos, não é? Trocas de experiências. Às vezes, como é bom a gente conversar com uma pessoa que já está na frente, né? Já passou por aquela etapa dentro daquilo que nos foi entregue. Como é que você fez? Não significa que você vai fazer igual a pessoa, mas você vai, às vezes, você ia fazer uma longa caminhada e, às vezes, com uma conversa, você chega ao ponto que você precisava. Também, esse crescimento acontece, porque você vai atrás daquele assunto. É um assunto que está te desafiando, seja ele qual for. Uma vez eu estava evangelizando uma pessoa muito querida. Ela não professava a nossa fé, por isso que eu estava evangelizando. E ela era muito assídua numa outra religião. Tudo quanto era livro que falava a respeito, eu comprava para ler. E eu via palestra, eu via pregador e perguntava, porque eu queria entender o raciocínio dela para eu poder levar o evangelho ao coração dela.
Então, quando o Senhor nos entrega algo, aquilo tem que despertar em nós, não é o desânimo, não é, ai, não vou conseguir, ah, não quero, ah, isso dá muito trabalho, ah, isso não é para mim, não. Antes disso, antes de você desistir, busque o conhecimento, busque aprimorar. Um líder é o primeiro a desfrutar dos benefícios da liderança, ao se preparar para estabelecer metas, métodos, interações e relacionamentos. Em segundo lugar, em relação ao crescimento pessoal, o primeiro é você correr atrás das habilidades, é aquele que eu comentei. Quando você é liderança, você acaba sendo o quê? Uma vitrine. Ou seja, há inúmeros olhares voltados para você, avaliando suas atitudes, sua coerência. Se o líder não cumprir o que ele ensina, a sua autoridade será minada, entrará em descrédito. Isso serve para nós dentro da nossa casa como pais. Se eu falo algo, mas eu sou a primeira pessoa a não cumprir. Meu filho, não minta, mas eu minto. Meu filho, coma isso que faz bem para a sua saúde, mas meu filho vê que eu não como. Eu estou sendo incoerente com a minha liderança, com a minha autoridade. E assim em todas as áreas. E o fato de nós estarmos sendo observados vai fazer com que a gente se policie. A verdade é que todos estão atentos às atitudes de um líder. E muitas vezes o objetivo pode ser criticá-lo, ou até mesmo encontrar suas falhas para as suas próprias justificativas. Sabe aquela história assim? Ah, tu não faz, eu também não vou fazer, não. Quem é liderado, nós estudamos. Liderado, independente se o líder está certo ou não, o liderado, ele sabe o que deve ou não ser feito. Você tem um líder ruim, isso não te dá desculpa de ser um funcionário, ou de repente um servo de Cristo, ou um filho ruim. Não, supere, faça a diferença, né? Faça o que tem que ser feito. Porque o Senhor irá lhe cobrar isso. Então, não é uma justificativa para os seus próprios erros. Mas essa cobrança em relação ao líder não deve ser encarada de uma forma negativa. Não, irmã, eu não gosto de ser criticada, eu prefiro não aparecer muito na igreja, ou mesmo, né, no meu trabalho, eu fico só no meu cantinho. Não, gente. Se você está tendo oportunidade, aproveite. O líder sábio verá, né, nessas situações de você chamar atenção, de ser uma vitrine, uma motivação para o seu próprio crescimento, conforme precisa praticar aquilo que ensina e requer da equipe. Vamos abrir o que a palavra diz sobre isso? Romanos 2, 17 a 23. Mas sabe o que acontece às vezes? Às vezes a gente não gosta de crítica, porque mexe no nosso orgulho. E tudo que mexe no nosso orgulho nos causa incômodo. Então, muitas vezes a pessoa deixa oportunidades passar na vida, até no ministério, porque não quer ser líder, não quer chamar atenção, não quer estar à frente de nada. Mas há recompensa. Diz assim, Romanos 2, 17 a 23. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não deves furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhe roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Texto forte, né? Falando a respeito daqueles que ensinam, mas não praticam. Isso é muito sério. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Então, que Deus possa, nesse primeiro quesito aqui do crescimento pessoal, isso seja algo que você busque diariamente, para ser uma mãe, um pai melhor, né, uma pessoa na sociedade, na escola que você trabalha, o serviço público que você presta. Seja como líder, como liderado, busque o seu aprimoramento. Independente do líder que você tem, mas que você seja essa pessoa
que busca esse aperfeiçoamento daquilo que Deus já lhe entregou, porque é uma das recompensas, né? Principalmente quando a gente é líder. Porque há essa cobrança, e essa cobrança não pode ser vista como negativa, como um empecilho de você aceitar convite de crescimento. Mas você fala, olha, eu preciso de ajuda. Isso é humildade. Quando alguém te criticar, chama essa pessoa para te ajudar. Chama ela para perto de você. Porque criticar é fácil. Chegar para você com 1000 ideias é muito fácil. Todo mundo tem 1000 ideias. Agora, chama essa pessoa para te ajudar a executar pelo menos uma ideia que ela está te dando. Então, vamos lá, vem aqui do meu lado. Bora colocar em prática o que você está falando. Porque uma ideia boa, as pessoas chegam para a gente com 1000 ideias boas, não é? Mas a ideia só vai ser boa se ela for praticada. Senão ela fica no mundo das ideias. Tem que ter ação. E geralmente as pessoas que têm 1000 ideias não colocam em ação. Então, foca. Se você está com 1000 ideias, coloque num papel. E comece a focar na execução dessas ideias. Para que elas saiam e viram realidade. E uma vez realidade, vai ser bênção onde Deus te colocou. Na empresa, na escola, na sua casa. Às vezes a gente olha para a nossa casa, tem tanta coisa para fazer. Faça por partes. Anote o que tem para fazer. Faça uma coisa por semana, se for o caso. Mas faça. Às vezes você olha, vou dizer que eu estou fazendo uma aula hoje mais genérica, porque os nossos jovens estão conosco. Mas, de repente, você olha para a sua casa, para o seu filho, você vê tanta coisa que você precisa, né, educar e incutir verdades, valores. Começa hoje. Comece com uma boa conversa. Comece de alguma forma. Um ponto na vida do seu filho. Ah, Luciana, mas meu filho tem mentido. Meu filho tem até pegado as coisas dos outros e não sei o quê. Vá por partes. Mas não seja um líder omisso. Um pai, uma mãe, uma pessoa omissa. Na área que Deus te colocou. Peça a Deus força, ânimo, para você tanto buscar o conhecimento, mas também não ficar cabeçudo de tanto conhecimento. Tem gente que a vida toda é só estudar e não começa nunca a executar. Aí fica a cabeça desse tamanho. Tem que praticar. Vai aprendendo, vai praticando. Vai aprendendo, busca esse conhecimento. Segundo ponto, ver o potencial da equipe se concretizar. Essa é outra recompensa de um líder. Como é gostoso. Como é gostoso você olhar para as pessoas que estão ao seu redor, que você lidera, e poder ver nelas o que há de mais precioso do potencial delas aparecendo. Isso é maravilhoso. Você vê aquela pessoa, né, que de repente não conseguindo fazer algo, superando. Como é gostoso para uma mãe. De vez em quando a Gabi me conta as conquistas, né, do Breninho. Esse ano ele conseguiu sentar na mesa. Conseguiu não sei o quê. Conseguiu, né? São conquistas. Isso é maravilhoso, são as recompensas. Mas até esse dia que o Breninho se aquietou na mesa, quantas vezes, né, Gabi? Você teve que ser ali, perseverante, insistente, não desistir, não desistir, não desistir. E incansavelmente. Liderar é isso. É uma das características de um líder, a persistência. Não deu de um jeito, tenta de outro, muda estratégia e vai, persiste. Até que a hora dá certo. É perseverar e não desanimar. Porque quando você vê essas habilidades sendo desenvolvidas na sua equipe, os objetivos sendo alcançados, isso vai dar um senso de que valeu a pena. Saber que cada pessoa encontrou o seu lugar, a sua função, e você é aquela pessoa, aquela voz que vai motivá-la a manter o foco. Gente, isso acontece na nossa casa. Como é gostoso quando a gente consegue dentro de casa que as pessoas entendam que cada um tem o seu papel, tem a sua função, tem a sua contribuição. Como é gostoso a gente se sentir útil na nossa casa, de uma forma ou de outra, em pequenas coisas. Um dia desse me perguntaram, Luciana, como que a gente faz que uma criança contribua na casa? Falei, pergunte para ela.
bem aqui, temos necessidades nessa casa. Jogar lixo fora, coisa que criança possa fazer. Não é? O que mais, Gabi, que uma criança pode fazer? Arrumar os brinquedos, lista antes as necessidades da casa, chama a família, isso é liderar. Chame a família, vamos lá, meu povo, estou precisando de ajuda. Humildade, reconhecer que precisa de ajuda. Precisa de ajuda nessa casa. Essa casa está muito bagunçada. O que cada um pode contribuir? Tá? Aqui é a lista, ó. Vamos botar os nomes na frente. O líder, e liderar isso, gente. É estabelecer ordem, comando, organização. Não é brigar. Não é arrancar o cabelo da cabeça porque as coisas não estão acontecendo. De repente, você não está sendo claro, ou então você não está motivando. O que seria se motivar? A criancinha foi lá, buscou, né, as coisas, fez, em vez de você. Parabéns, meu filho. Porém, da próxima vez, faça, né? Sim, aí você dá um ajustezinho ali para melhorar mais. Você briga, ei, meu filho, você faz tudo devagar demais. Ah, por isso que eu gosto mesmo de fazer mesmo, porque você demora uma manhã toda a buscar uns brinquedos. Pronto, desanimou o menino. Ah, não vai fazer mais. Ou o marido, ou na empresa, ou na escola. Onde você está? Às vezes a nossa voz, a nossa fala é desmotivadora para o outro. Porque a gente acha que a gente sempre pode fazer mais e melhor. E aí não dá a oportunidade do outro dele ter o seu potencial visto. Claro que você vai fazer melhor se tem mais experiência. Se é mais velho ou mais velha, enfim. As pessoas, elas demandam um tempo para aprender. Mas a gente aprende fazendo. Então tenha paciência. Tenha paciência, vai ter o tempo. Você parabeniza, instrui mais um pouquinho, dá um ajustezinho. E aí, o que acontece? Aquele diamante, quando uma pessoa acha um diamante na rocha lá, acho que diamante acha na rocha, né? Tá bruto. Não tá bonito, não tá pronto a botar no anel. Mas o que acontece? Ele vai ser o quê? Lapidado para brilhar, para ter valor. E assim são as pessoas que estão ao seu comando. De repente chega, meio bruto, negócio meio bagunçado. Aí você vai lá, vai, né, ajustando, vai ensinando. Mas isso demanda tempo. Não é do dia para a noite. Não é uma vez que tu der um comando que as coisas vão ser assim para sempre. Às vezes, quando a gente acha que deu certo, volta lá na estaca zero. Começa de novo. Respira fundo, toma água. Espera o momento certo. E aí recomece. Perseverança. Por quê? Porque existem alvos a serem alcançadas, metas a serem aperfeiçoadas. E nós temos que compreender que as pessoas têm fraquezas, mas que nós temos que propiciar a ela um ambiente no qual elas podem superar essas fraquezas. Se você fizer por ela, ela não vai superar nunca. Acompanhe, esteja do lado. Olha, eu estou aqui do teu lado, ó. Estamos juntos. Mas vai lá, tu vai conseguir. Vai lá. Essa é a força que motiva. E quando essa pessoa consegue, ela se desenvolve, isso é maravilhoso. Né? É maravilhoso podermos encontrar satisfação naquilo que realizamos. Isso é um prêmio magnífico. Abre lá em Eclesiastes 3, 22. Eclesiastes 3, 22 diz assim: Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então, como é gostoso, né, a gente vê as coisas acontecerem, a pessoa se desenvolver, às vezes se torna melhor do que nós. Aquela pessoa que tu está ali ensinando, que você está ali, né, gastando o teu tempo, investindo o seu tempo, ela se torna às vezes melhor do que você no que ela faz. Um líder maduro encontrará grande motivação e satisfação na percepção da evolução de seus liderados,
mais que números de resultados ao final de uma etapa. Ele observará o quanto a equipe se desenvolveu durante a caminhada. Eu até sublinhei aqui esse durante a caminhada, porque é o processo que deve ser o quê? Deve ser gostoso. Para você chegar a esse momento da recompensa, houve um dia a dia. Eu estava olhando, o Samuel, filho do presbítero Carlos, se formou ontem, médico. E aí o Gabriel foi lá, postou umas fotos, né? Ali é o quê? A recompensa. Mas houve o quê? Houve uma caminhada, houve um processo, um dia a dia. E esse processo, esse dia a dia, tem que ser gostoso, prazeroso. Hoje você tem trabalho com seus filhos. Esse é o processo. Mas na hora que seu filho se forma, vocês vão recolher o quê? Um resultado maravilhoso. E às vezes a gente reclama desse processo. Não reclame. Tire proveito desse tempo. Eu vejo, por exemplo, na faculdade, né, os que já se formaram aqui. Quando a gente faz faculdade, os 5 anos de faculdade, parece tão penoso. Parece que nunca vai acabar. Tem dia que a gente quer abandonar tudo. Mas depois a gente fica com saudade. Ah, aquele tempo de faculdade, não é? Nem todos vão. Ah, aquele tempo. Eu ouço muito isso. Por quê? Porque às vezes, ou não aproveitou o processo, ou às vezes aproveitou tanto, foi tão prazeroso que sente falta. Isso é a nossa vida. Quantas pessoas passam a vida toda dizendo, quando eu aposentar. Não vejo o dia de eu aposentar. Mas não está aproveitando o processo, as etapas. A gente já quer logo comer o bolo, né? Não. Que seja prazeroso fazer o bolo, escolher os ingredientes, né? Assim é a nossa vida. Às vezes a gente já quer chegar logo no resultado e ver se o negócio deu certo. Não, aproveite as etapas. Isso é liderar, gente. É aproveitar as etapas para que possa colher o resultado. É o dia a dia. Seja um pai presente hoje. Não é amanhã, é hoje. Uma mãe presente hoje. Uma pessoa na empresa presente hoje. Aqui na igreja, seja o seu melhor para o Senhor hoje. E não lá no final. Não, mas um dia eu vou ser melhor. Não, seja hoje o seu melhor, a sua melhor versão. Outra recompensa, além do crescimento de você liderar, além do reconhecimento, o crescimento pessoal, você poder ver esse fruto, né, das pessoas desenvolvendo o seu potencial, receber o reconhecimento. Nós estudamos essa questão da honra domingo passado, quem estava aqui. Como é bom as pessoas que estão ao nosso redor, elas reconhecerem o seu empenho, a sua dedicação, apesar das suas fraquezas. Porque o líder não é perfeito. O líder pode errar. Mas como é bom as pessoas que estão com a gente reconhecer isso. O reconhecimento pode vir na forma de menções honrosas, promoções e até mesmo dinheiro, né, aumento salarial, prêmios. É justo esperar receber esse tipo de reconhecimento. Afinal, todo trabalhador é digno do seu salário. Há do mesmo modo o reconhecimento por parte dos pares, ou seja, o prestígio entre os colegas que reconhecem. Porque ele diz aqui que o reconhecimento ele pode vir de N formas. Um reconhecimento verbal, né? Ou um reconhecimento com presente, ou um reconhecimento com dinheiro. São formas de reconhecimento. Mas ele diz aqui também que as pessoas que estão ao nosso conosco, né, na lida, né, conosco, nossos pares, igual ele fala, também elas podem demonstrar de alguma forma esse respeito, essa admiração, né, com aquelas pessoas no qual elas estão sendo lideradas. Isso é algo gostoso. Quem não aprecia uma palavra agradável, uma palavra elogiosa? Provérbios 25:11. Está aí pertinho de Eclesiastes. Quem está em Eclesiastes ainda? Provérbios 25:11.
Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como é importante a palavra ser dita ao seu tempo. Como é bom as pessoas reconhecerem aquilo que a gente está fazendo no tempo certo, no tempo oportuno. É fácil criticar, muito fácil, mas poucos são aqueles que reconhecem. É igual também, outro ponto que ele trata aqui, quando a pessoa, ele falou, né, às vezes a pessoa cresce mais do que a gente. Às vezes é difícil chegar para o nosso liderado que cresceu mais do que a gente e elogiar e dar apoio. Muitos ficam enciumados, acham que essa pessoa vai tomar a liderança dela, né? Começa a abafar a pessoa, ou põe a pessoa para correr. Nós temos que sermos pessoas que se alegram com os que se alegrar com os que se alegram, com os que estão bem. Esses dias eu vi uma pregação, a pessoa falando, né, que quando o outro está ali chorando, acha quem, meu filho, tá ruim mesmo, estou aqui do teu lado, né? Assim, o pregador falando, assim é fácil. Mas quando tu está ganhando dinheiro, crescendo na igreja, pregando, ensinando, fazendo a obra, às vezes a pessoa não se alegra com você, não. Sim, este um aqui chegou ainda agora, já está assim e tal. E começa a abafar essa pessoa. Não elogia para a pessoa ainda crescer ainda mais. Nossa, muito bonito o que você tem feito. Parabéns, irmão, diácono Dico. Que coisa, que trabalho bonito que vocês fazem. Abrem a casa de vocês. Vocês já elogiaram o projeto Cera Santa? Já conversaram? Deram apoio ao diácono? Porque às vezes falta uma palavra de apoio. Às vezes não é nem o dinheiro, né, diácono? Uma palavra de apoio. Olha, acho tão bonito o trabalho de vocês. Muito bonito, muito nobre. Vocês investirem nessas crianças, o tempo de vocês, a saúde, os recursos. Parabéns. A gente não faz. É como se fosse uma coisa tão simples. Vai lá ver se é simples. A complexidade que é. Quantos de vocês já elogiaram o projeto Seara Santa? É importante. Esse reconhecimento do que é bem feito dentro da igreja. Mas quantos de nós não criticamos? Ah, mas se fosse eu, fazia, né? Nós citamos isso semana passada. A Luana até fez um videozinho. Não sei como é que as pessoas ouvem por aí, né? Mas não é o que acontece, gente. A pessoa não faz, não se envolve, não ajuda, não elogia, mas abre a boca para criticar. É o do ser humano, gente, pecador, caído. Vigiemos o que sai da nossa boca, porque a palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro e salvas de prata. Outro reconhecimento importante, além dos liderados, ele diz também aqui, em relação aos membros da ECRI, cadê? A questão também dos liderados, ele fala, por fim, existe o reconhecimento de outros líderes. Um líder elogiando outro líder. E, como eu disse para vocês, trocando experiência, mostrando valor. Você faz, o outro também faz. Por exemplo, você chega para uma mãe que você admira, fala, mãe, como é que você consegue? Parabéns pela forma que você tem conduzido a sua casa. Queria tanto aprender com você. Ou aonde você estiver, onde você trabalha. Aqui na igreja, você admira, aprenda. Um líder reconhecendo o outro líder. Ele fala que é importante também. Entretanto, é preciso fazer uma ressalva importante. Quando um líder começa a se preocupar constantemente com aquilo que seus liderados ou colegas vão pensar sobre o seu desempenho, então a liderança é contaminada pela hipocrisia. Aí ele passa a agir até contra suas convicções e visão para se manter popular, pois essa será a única recompensa que importará. A recompensa é importante? É, mas ela não é o mais importante. Porque a partir do momento que você se preocupa com o que o outro vai pensar e passa por cima dos seus valores, ou o valor bíblico, aquilo que é certo, só para agradar a pessoa, não funciona.
Quantas vezes você sabe que é errado, mas deixa seu filho fazer, só para você não ter problema? Só para você não gastar tempo, você está cansado? Cuidado com isso. É errado, é certo, precisa ser, de alguma forma, tratado. Mas você quer ser o pai legal, a mãe legal, ou você quer, né, que na igreja você ser legal com todo mundo. É claro que nós precisamos buscar sabedoria em Deus para lidar com as pessoas. Tem que ter essa sensibilidade. Com uma pessoa, você consegue falar brincando. Ela vai ouvir e vai obedecer. Com a outra, você vai ter que falar um pouco mais sério. E com a outra, você vai ter que orar uma semana, talvez, né? Esperar até mais um pouquinho, para poder falar e saber o que fala. Porque a pessoa é muito sensível, pode chatear com você, mas tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Não é uma questão de ser popular e ter reconhecimento. É fazer o que nós somos chamados a fazer. E como líderes, muitas vezes a gente não vai agradar todo mundo. Porque a pessoa quer do jeito dela, ela tem a razão dela lá no sentido... Estou falando coisas simples. Um horário de uma atividade da igreja. Gente, as pessoas se chateiam por coisas tão simples. Para mim, meu horário preferido para os chás é às 18. Aí fica bravo porque é às 17. Aí as que são das 17, fica brava quando uma marca às 16. Aí fica nessa confusão. Uma braveza para lá, uma braveza para cá, né? E é assim. Libera perdão, né? E a vida continua e a obra tem que ser feita. E aí a gente vai administrando. Aí tem gente que se zanga, gente. A gente não pode se zangar. Jesus não se zanga com a gente. Tem maior paciência. Tem que ter paciência. Perseverança. E outra coisa, se é para comprar briga, vale a pena? Vale a pena comprar briga por causa do horário? Tem gente que fica zangado porque as irmãs, a maioria leva doces e não salgados. A outra leva para casa muito salgado. Leva assim. Irmã, mas por que você está zangada? Irmã, mas é porque eu sou diabética, todo mundo só leva doce. Leve salgado. Você. Pronto. Resolveu. Tá? Então, assim, a gente tem que saber lidar com a sensibilidade uns dos outros. Compreender, ter compaixão. Não é? Eu, desde o princípio, cadê a irmã Ana Célia? Ela não está. A irmã Ana Célia que lembra sempre disso, que eu falo desde o início da igreja. Em qualquer lugar que nós tivermos, nós temos que ter o couro grosso. Não podemos ser pessoas melindrosas, sensíveis, ultrassensíveis. Esperando sempre elogios e popularidade. Não pode. Porque você não vai conseguir viver nesse mundo. Você vai ficar 24 horas zangado. E o que nós aprendemos domingo passado? Paulo ensinando na sua igreja para os filipenses. Alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, começa a deixar o couro ficar mais grosso e coloca na sua cabeça, eu não vou ficar chateada por nada. Nada vai tirar a minha paz. Glória a Deus. Senão você fica a pessoa zangada. Por que motivo a gente tem? A gente vai ter sempre motivo. Esperando o quê? Que as pessoas nos reconheçam, não é? O que ele diz aqui? A própria Escritura, existem 3 formas de reconhecimentos que são válidas e boas. Afinal, a própria Escritura afirma que é justo dar honra a quem é devido. As 3 formas que eu falei, né? Pelos liderados, né? Pelos líderes, e também você pode, a forma de você homenagear, falando, presenteando, ou até mesmo dando dinheiro. Ele diz aqui, porém é necessário que tenhamos esse tipo de recompensa na perspectiva adequada de que, em primeiro lugar, trabalhamos para o Senhor e não para homens. E que o reconhecimento que realmente importa é o que receberemos dele na sua volta. Mateus 25, 21, vamos lá? Mateus 25, 21. Vamos ler todos juntos, que nós queremos ouvir, todos nós queremos ouvir isso do Senhor Jesus.
25, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que nós aprendemos aqui? Muitas vezes a gente não está sendo fiel e dedicado no pouco, na sua rotina do dia a dia. Às vezes você está sendo um líder negligente na sua casa, omisso. Cuidado, seja fiel ao Senhor. Às vezes o seu cônjuge não te reconhece, não elogia. Cuida da sua casa como um presente de Deus para você. Cuida dos seus filhos como herança do Senhor para você. Cuida do trabalho que hoje você tem como uma oportunidade, uma porta que Deus abriu para você. Cuida dessa igreja como um lugar que Deus abriu para você cuidar da sua alma e da sua família. Não espere recompensa, não espere que o pastor reconheça, que eu lhe enxergue. Não espere, irmãos. A gente fica chateado por muito pouco. Cuidado. Às vezes as pessoas param de congregar por muito pouco. E isso é tão sério. Às vezes você desiste da sua família, da sua casa. Como é que está a sua casa agora? Você que é mulher, você que é o homem, você que é filho. Como é que está o seu quarto? Está um lugar habitável? Podemos ir lá fazer uma visita? É o valor que nós damos àquilo que Deus nos deu. Foi Deus quem te deu o que você tem. Dê valor. Ah, mas ninguém me ajuda. Ah, mas todo mundo... Faça a sua parte. Faça o que você pode, faça o que dá. Deus sabe que você está dando o seu melhor. Mas zele. Não seja negligente, não espere recompensa. Zele do que Deus entregou em suas mãos. E por fim, ser galardoador pelo Senhor. É o último ponto da recompensa de ser um líder. Acima de tudo, a suprema recompensa do líder é dada pelo Senhor. Ou seja, é Ele que vê todas as coisas. É Ele que vai lhe abençoar. É Ele que vai lhe recompensar. Viu, mãe? Você que é mãe, vale a pena. As noites mal dormidas, não é? Vale a pena. A gente olhar nosso filho já adulto, nossa filha adulta, lembrar dessa caminhada, vale a pena. Ele diz aqui, a expectativa dessa recompensa é fundamentada no próprio caráter de Deus, que se apresenta como juiz de toda a terra. É bem verdade que no que diz respeito às penas eternas por nossos pecados, Jesus já recebeu o castigo pelas nossas transgressões e por sua justiça. Nós recebemos toda sorte de bênçãos imerecidas. Entretanto, a Escritura também fala a respeito da recompensa que Deus reserva aos seus como um tipo de incentivo espiritual à obediência e às boas obras. O fato é que o Senhor é um justo juiz, não faz acepção de pessoas. Por isso o cristão tem a certeza de que cada um, qualquer que seja a sua função ou posição, receberá dele de volta aquilo de bom ou mal que praticar nessa vida. Esse incentivo é fundamental para que o líder continue empenhando em oferecer o seu melhor na liderança, mesmo que, apesar de seus esforços, não receba o devido reconhecimento, seja prestígio, dinheiro. Ele sabe que, ainda que haja uma sensação de que seu trabalho é em vão, seu direito está perante o Senhor, por realizar sua função de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tenha a convicção de que a sua recompensa da herança está assegurada. O pouco que Deus lhe entregou, faça com amor, faça com cuidado. Às vezes você fala, irmã, eu não tenho nada. Você tem. Você tem o seu corpo, que Deus lhe deu para cuidar. Você está cuidando do seu corpo, da sua saúde? Você está cuidando das pessoas que estão ao seu derredor, que Deus lhe deu? Você está cuidando dos dons e talentos que Deus lhe deu, usando-os para servir o Senhor?
Faça a diferença, meus irmãos. Reavalie. Pare de olhar o defeito do outro que você não pode mudar e olhe para dentro de si e vê o que eu posso contribuir. Seja como liderado ou como líder. Essas funções, elas mudam o dia todo. Como quando eu estou na minha casa e o meu esposo não está, Marcelo está no serviço, ou de repente também algumas tarefas que ele me delegou como dona de casa, eu não estou ali liderando? Estou. Aí, de repente, eu chego aqui na igreja. Aí, eu estou sob liderança. Estou sob meu pastor, né? E aí, de repente, aí eu vou para uma empresa. Lá eu estou liderando. Mas aí, de repente, eu vou para um outro lugar. Aí, tem um líder lá, um prefeito está lá. E aí, as coisas vão mudando no decorrer do dia. Eu estou diante de um policial, uma blitz, né? Ali eu já estou como liderada. São situações que vão mudando ao longo do dia. Mas seja como líder ou como liderado, é o Senhor que eu estou prestando conta. É para o Senhor. Ah, mas os policiais são corruptos. Mas eu vou obedecer porque o Senhor me manda. Então é esse olhar que nós temos que ter. Para finalizar, ele diz aqui: apesar de seus desafios e dificuldades, a liderança também traz grande satisfação a quem a assume com destreza e prontidão. As recompensas do líder podem ser subjetivas, objetivas ou espirituais. Achei interessante essas três, eu nunca tinha visto essas três divisões. Primeiro, recompensas subjetivas são aquelas que se baseiam na satisfação pessoal pelo trabalho. Aquela coisa do ficar feliz, um trabalho bem feito, né? Aquela sensação de que dei conta, foi bom. Isso é uma recompensa subjetiva. Pode ser também uma recompensa objetiva, questão de dinheiro, como eu disse, né? Salário, prêmios, promoções. Mas também ele diz aqui, pode ser espiritual. Mas para o líder cristão, entretanto, a maior recompensa não é a subjetiva e nem a objetiva somente. Pois ainda que não possa vê-la fisicamente, ela é concreta, ou seja, essa recompensa é concreta aos olhos da fé. Liderar para a glória de Deus. Aí ele faz uma aplicação aqui, ó. Qual foi sua reação da última ocasião em que seu desempenho na liderança não recebeu elogio e nem aplauso? Ficou zangadinho? Fez biquinho? Falou que ia pedir conta? Falou que não ia mais trabalhar na igreja? Às vezes a gente fica, né? Mas não pode. A gente trabalhar isso no nosso coração. Se o trabalho de equipe promover uma sensível melhora, tanto nas suas habilidades como na equipe, mas não houver nenhuma recompensa material, né, questão salarial, você fica mais satisfeito ou mais insatisfeito? Então, a gente não possa, né, viver a nossa vida atrás como se tudo se resumisse em recompensa. A gente está numa sociedade que isso está muito em alta. Às vezes até com os nossos filhos, né? Meu filho, vai lá arrumar o seu quarto. Quanto é que você vai me dar? Meu filho, que é isso? Vai arrumar porque eu estou mandando. E vai calada por cima, não é? Recompensa. Que é o tempo todo recompensa. O que eu vou ganhar com isso? E isso a gente cresce, não é? Com isso. E fica o tempo todo esperando o reconhecimento. Por elogios, por aumentos de salários, né? Quando é questão de empresa. E quando não vem, a gente se zanga. Não. Vamos entender que Deus nos deu. E se os homens não enxergam, eu ainda vou continuar a fazer o melhor. Porque foi o Senhor, né, o meu Senhor que me deu. Amém. Vamos orar ao Senhor? Vou pedir o nosso diácono Ibrahim, professor dos jovens. Vem cá, Ibrahim, orar. Encerrando a nossa EBD. Nossa EBD não, nossa sala. Ah, você está com... Oremos. Senhor, nosso Deus eterno, soberano, nós louvamos o teu santo nome pela preciosidade do seu evangelho, pelas tuas instruções, por seu cuidado para com nossas vidas. Queremos, ó Pai, te agradecer e louvar ao Senhor pelo seu amor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de crescer, de aprender do Senhor,
dos ensinamentos eternos. Ó Deus, agora aplique essas verdades em nossos corações. Não fique apenas no âmbito do conhecimento, mas que se torne vida no nosso dia a dia. Sejamos operosos praticantes da sua palavra e assim vivamos para a sua glória e para o seu louvor. Que o Senhor venha trabalhar em nosso coração, para que possamos, ó Pai, nos dispormos a servir ao Senhor e não temermos a homem, mas colocarmos em obediência ao Senhor, como Isaías falou: eis-nos aqui, Senhor, para servir ao Senhor. Assim nos dê o restante dia em sua presença, que essa palavra, Pai, venha achar guarida em nossos corações e assim possamos viver para o seu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.